Olá, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui para mais um vídeo com o pastor Tiago e mestre Everaldo Francisco. Eu sou Ana Nery, orientadora pedagógica do IBCE. Quer começar, pastor? Bom, estamos aqui para poder dar algumas orientações para corpo docente e para corpo discente. Para o corpo docente, eu vou estar falando alguma coisa, o mestre vai complementar também, e ele também vai estar falando sobre discente, eu também vou complementar, e por fim, a nossa orientadora pedagógica, né, que escuta tudo bem certinho, bem nos mínimos detalhes, vai estar fazendo o nosso fechamento. Bom, sobre a questão dos nossos docentes. Os nossos docentes, eles têm por obrigatoriedade estar cursando ou ter terminado, no mínimo, o bacharelado em teologia. De preferência, ter estudado conosco. Não é obrigatório, tá? Mas desde que tenha ou esteja cursando. Se ele estiver cursando, ele cursa conosco. Se ele já tiver cursado, não tem problema. Eles são orientados a trabalhar com materiais de ponta. Sendo no médio, eles têm já um material didático já elaborado por toda a equipe de escritura e redação, que trabalha em cima de revisão, de avaliação, de conteúdo, para aquilo que vai ser dado para o aluno. Já no bacharelado, o professor ele tem uma liberdade maior de trazer a sua apostila, de trazer o seu material didático, desde que não seja nada plagiado, desde que não seja nada copiado do Google, né? Botar lá no Google lá e trazer. Então, por isso, os professores eles têm por obrigatoriedade trazer fontes de consulta. No próximo vídeo a gente está falando sobre isso. Fontes de consultas confiáveis, de recomendação, para trabalhar com o pessoal do bacharel. Que por geralmente isso pode ser feito, mas ele pode trabalhar com um livro específico ou com outras ferramentas também para poder complementar a matéria dele. Por isso que nós orientamos a todos os professores, que é do bacharel e que é do médio, que ele trace seu plano de aula e apresente a nossa orientadora, para que ela possa, né, dar melhor condição a ele, né, tanto teológica quanto bíblica, para mostrar para ele, né, como ele deve realmente, né, ter um começo, um meio e o fim. E como né? que fica assim, também, é bom a gente deixar claro, a questão da escolha do professor, quer seja no lado do bacharelado, quer seja no lado do médio. O mestre Everaldo, ele é o nosso coordenador teológico. Então, é ele que faz essa pré-seleção, ele indica a pré-seleção para a orientação pedagógica, e a orientação pedagógica é responsável por avaliar o conteúdo programático desse professor. Tá? Se esse professor não está trazendo coisas ou assuntos fora daquilo que é proposto na matéria, por exemplo, o professor tem que dar aula de paracletologia, e ele naquela aula ele está falando sobre o espírito do homem. Ah, porque é tudo espírito, então eu posso falar em paracletologia? Não, não pode. Então a orientadora pedagógica vai orientar a esse professor a tirar essa parte do seu conteúdo programático e sim estar voltado para aquilo que ele vai estar falando. Então isso é importante para o professor saber. E tentar o máximo possível, tá, dele ficar somente naquilo que ele está proposto a elucidar, a trabalhar com seus alunos. Tá? Eu vou ter a oportunidade de estar lecionando ensino religioso, então dentro do ensino religioso eu tenho que trabalhar toda a parte didática da influência das religiões dentro do conteúdo programático. Isso é uma obrigatoriedade de todos os professores. Tá? Mas quem escolhe o professor é o mestre, por recomendação do Conselho de Educação do nosso curso, que tem esses pré-requisitos que eu já falei. Ele tem que estar cursando ou ter cursado bacharelado em teologia e passa depois pela avaliação da orientação pedagógica no seu conteúdo programático. Sim, e em relação ao planejamento, né? Quando o professor tem que dar uma matéria, lecionar uma matéria, ele faz o planejamento dele e apresenta. Quando o professor não tem muita experiência em planejamento, né, nós oferecemos um atendimento a esse professor, ele vem ao IBCE, junto com a orientação pedagógica, elaborado esse planejamento, e ele traz também os materiais que ele tem disponíveis, né, os livros que ele leu sobre o assunto, porque nós temos ensino médio já um material de base para o professor trabalhar, mas o professor pode trazer conteúdos extras,
desde que esse conteúdo extra tenha uma fonte, né? Como o mestre costuma dizer, uma fonte confiável. E até, né, eu costumo dizer para os alunos que por que a gente fala tanto de não pegar as coisas da internet, né? Porque a pessoa faz uma pesquisa, estuda em cima de um determinado assunto durante bastante tempo, tem o trabalho de escrever um livro que passa por uma revisão, passa por revisão de conteúdo, passa por revisão de ortografia e gramática e ainda, né, espera para aquilo que seja aprovado, para que esse material possa ser impresso, né? Que a editora compre nesse material dele, invista nesse material dele. E o que acontece nos materiais dos sites? Claro que nem todos são sites que a gente não pode confiar, mas uma grande parte, né, são sites que qualquer um pode ir lá, né? Eu posso ir, qualquer um de nós pode ir num site e escrever aquilo que ele quiser, sem fundamento, sem base nenhuma, não tendo compromisso com nada. Então, fontes confiáveis, tá? A gente diz que são os livros, aquilo que as pessoas estudaram, fizeram uma pesquisa séria em cima daquilo, tá? E defendem aquele seu material, e eles também sempre vão com base em outros que já estudaram sobre o assunto. Então, por isso que é muito importante a gente ter as nossas fontes confiáveis em livros. Isso é interessante, antes de passar para o mestre. Eu tive uma experiência, essa semana eu estava conversando com o mestre, um aluno, ele estava fazendo uma apresentação e ele citou alguns nomes bíblicos e deu os seus significados. E aí eu perguntei, qual é a sua fonte? De onde você tirou isso? Ele falou assim, não, eu tirei do site de nomes bíblicos, da internet, tal. Bom, se eu fosse perguntar com um pouco mais de profundidade, eu diria assim, primeiro, quem disse que o nome de Ruth era Ruth? Quem disse que o nome de Elimeleque era Elimeleque? Então a gente tem que entender, né, por isso que a gente trabalha com fonte, que a ferramenta que o aluno, né, em especial o professor, tá, porque ele que está dando com a docência ali, ele tem que ter um conteúdo sério, tá? Então, você consulta num site, mas será que esse site é confiável? Será que são pessoas que realmente pegaram os originais, pegaram os conteúdos mais próximos dos originais para trabalhar? Geralmente, algumas pesquisas que a gente vai lá e tenta hackear, tentar ver de onde essa pessoa tirou, geralmente, professora, o site não dá uma fonte de consulta. Bota lá, né, o blog, bota lá sei lá o que, bota lá tudo, bota lá fulano de tal. Mas a própria pessoa que está fazendo aquela exposição não te dá uma fonte de consulta. Então como que você confia naquilo dali? Sim, e ele pode até ter tirado aquele material de um livro confiável, mas ele não citou, não disse de onde foi, né? Sim. E isso é um problema sério, porque isso é até plágio, né? E isso o que eu costumo plágio. dizer, o importante não é aquilo que se fala, e sim aquilo que se prova. Não adianta falar bonito, mas eu não tenho prova para me dizer de onde eu tirei. Eu queria fazer uma pergunta à nossa orientadora, né? Como é que a gente devemos proceder se esse professor vier inadequadamente dar aula? Por exemplo, vier de chinelo, não vier com camisa do curso, o que a gente deve fazer? Qual é a nossa orientação para esse professor, no mínimo, desorientado? Vamos lá, né? A orientadora vai te orientar. Se está desorientada, vai te orientar agora. Sim, né? O pastor Tiago até diz que eu sou, né, exigente, gosto das coisas certinhas, mas eu acredito que a gente tem que ter respeito pelos nossos alunos, né? E o meu respeito pelo meu aluno, né, que eu também sou professora, docente do IBCE, não passa só pela forma como eu trato o meu aluno, né? Claro, primeiro, trato o meu aluno bem, mas a forma de eu me posicionar, a minha postura diante do meu aluno também transmite o meu respeito por ele. Então, vim dar aula de bermuda, de chinelo, sabe? Está caracterizando a minha falta de respeito pelo meu aluno e até pelo meu próprio trabalho. Se eu respeito aquilo que eu estou fazendo, se eu acredito que aquilo é um trabalho sério, eu vou me vestir da melhor forma. E a camisa do curso, sim, é fundamental, porque
que o professor tenha a camisa do curso, tá? E que vista essa camisa, né? Tanto figurativamente como literalmente, vista a camisa do curso. E ele tem essa postura diante da turma, tá? Quando a gente vai ao médico, né? Imagina se o médico atendesse a gente de chinelo e de bermuda. Como que seria a nossa reação? Então, por que o professor vai dar aula dessa forma? Né? As professoras aqui do IBCE costumam, né, se maquiar, são dias que elas estão mais produzidas. Isso demonstra o respeito que elas têm pelo que elas fazem pelos seus alunos. Para finalizar, eu queria dizer para vocês que no dia 18 de maio eu vou estar começando a lecionar angelologia. E aí nós vamos falar, né, de um pouco sobre anjo, um pouco de estrutura angelical, né, e logo depois a gente vai falar, eu vou estar falando, né, ministrando sobre satanologia e consequentemente demonologia, né? E eu queria trabalhar com a astrologia sistemática, que algumas delas se contradizem. E aí a gente quer trabalhar, e eu queria convidar você que está assistindo esse vídeo a fazer parte do IBCE, dos cursos. E, né, essa aula vai ser muito legal, vai ser segunda e quarta, tá? De 7h30 até às 10h, 19h30 até às 22 horas. E aí a gente vai estar aqui. Eu te convido e espero você. Sim. E pastor Thiago, quer falar mais alguma coisa? Eu só quero agradecer pela oportunidade, na figura aqui dos representantes do IBCE, na pessoa do diretor executivo da orientação pedagógica, coordenador teológico. Queremos aqui agradecer a você, que você, né, seja docente ou discente, né, professor ou aluno, possa armazenar as informações que vocês adquiriram, tá? E qualquer dúvida, estamos à disposição para servir melhor a cada um de vocês. Que Deus abençoe. Sim, muito obrigada pela presença de todos. Até breve.